Continuando aqui, pessoal, eu fiz um sketch com as dimensões que a gente vai precisar para dimensionar esses tubos, né? Então, esse tubo aqui, que seria o peitoril, a gente vai precisar dessa dimensão dele porque vai ser aplicada uma carga nele e a gente vai lançar no F2 com esse comprimento, né? Vai ser uma viga com esse comprimento. Aí, a gente tem também o pilar principal, que tem essa altura de 1.100 milímetros, a distância entre os pilares principais é 840, a distância aqui é 200, a distância entre os pilares secundários é 105. Então, essas informações aqui são necessárias, né? Algumas delas, não todas. E aqui só para deixar a nomenclatura que a gente adotou, né? Porque essa nomenclatura é o que criei aqui só para facilitar. Vamos deixar registrado, né? Então, a gente tem os pilares principais, que são esses maiores aqui. A gente tem os pilares secundários, que são os menores, que estão entre os pilares principais. A gente tem o peitoril, que seria esse tubo contínuo que vai do começo ao fim. A gente tem a viga inferior, que seria essa viga que só serve para apoiar os pilares secundários. E já adiantando uma informação, pessoal, eu vou considerar que somente os pilares principais e o peitoril são elementos estruturais. Somente esses dois. O resto é só para criar a barreira em si, mas vocês vão ver na norma que é comentado que a gente tem que aplicar uma carga no peitoril, e essa carga acaba passando para o pilar. Tá? Então só esses dois eu vou considerar elemento estrutural. Outra observação aqui com relação a essa nossa construção, eu utilizei tubo industrial. Tá? Se vocês tivessem utilizado, por exemplo, tubo de condução, existem curvas que vocês podem colocar aqui que ficaria algo mais interessante. Já que esse guarda-corpo está é um guarda-corpo que é uma escada de um mezanino de depósito, é um ambiente de trabalho que não precisa ali de algo muito estético assim, né? A gente não precisa se preocupar tanto assim com a parte estética, e sim com a parte de segurança. Então não me preocupei com isso. Tá? Mas por curiosidade vocês podem pegar, tipo, por exemplo, colocar uma curva aqui para ficar mais legal, para não ficar essa ponta aqui e tal, né? Bom, mas a gente vai discutindo mais com o tempo. Na norma que trata de guarda-corpos, né? Que norma seria essa? Seria a norma essa aqui, ó, 14.718. Ainda a gente está tratando dessa norma. Nessa norma aqui, ó, quando ele fala que dessa parte, ó, de esforço estático horizontal e vertical, que não pode passar de L sobre 250, o peitoril, qual é a carga que a gente tem que aplicar? Aqui ele explica, no anexo A dessa norma, qual é a carga horizontal que a gente tem que aplicar e aonde que a gente tem que aplicar essa carga horizontal, tá? Então, gente, reparem que é diferente. Não é a NBR 800 que vai falar quanto que é o deslocamento horizontal e vertical máximo e nem qual é a carga que tem que ser aplicada. É essa norma específica que a gente obtém esses resultados, tá? Então, ó, devem ser aplicados esforços no peitoril em ambas as faces e nas condições indicadas na figura A.1. Então, ó, esforços no peitoril. Então, o esforço é aplicado no peitoril. A carga horizontal é aplicada no peitoril que está a 1 metro e 1,1 metros do piso. Essa informação é importante. E aí, lá nesse anexo, ele dá alguns casos para a gente considerar e aonde que a gente tem que aplicar a carga. E aí o nosso caso cai nessa linha B. Guarda-corpos de comprimento superior a 1 metro. O nosso guarda-corpo tem um comprimento bem superior a 1 metro, o comprimento total dele, né? Os esforços devem ser aplicados em pontos equidistantes não superiores a 1.000 milímetros, né, 1 metro, conforme o seguinte. 1. Guarda-corpo cujos montantes intermediários, que seriam os pilares principais intermediários, têm função estrutural. É o nosso caso. Eu vou considerar que todos os pilares principais têm função estrutural, e não só os da extremidade.
Os esforços devem ser aplicados no vão de maior extensão. No nosso caso, todos os vãos têm a mesma extensão, que é 840 milímetros. Então, a gente pode aplicar a carga em qualquer um dos vãos, distribuídos em pontos equidistantes entre si, entre montantes, conforme a figura tal. Então, ó, é para a gente pegar o montante que tiver maior distância entre pilares, que no nosso caso tanto faz, e aplicar cargas que sejam uniformemente distribuídas entre elas, ou seja, se eu aplicar uma carga se eu aplicar uma carga com uma distância entre elas de 100 milímetros, depois eu tenho que aplicar outra de novo a 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, e fazendo assim. Por enquanto ele não falou da carga que tem que ser aplicada ainda, né? O que ele disse, ó, distribuídos em pontos equidistantes entre si. Na minha interpretação, eu posso aplicar uma carga uniformemente distribuída, porque uma carga uniformemente distribuída é uma carga que está aplicando forças distribuídas uniformemente entre si, com distâncias uniformes entre si, equidistantes, né? Então, eu interpreto isso como eu poder também aplicar uma carga uniformemente distribuída, que também vai ser mais simples para trabalhar. Ao invés de ficar aplicando várias cargas pontuais, que também é uma possibilidade, equidistantes entre si. Tá? Então, aqui ele comenta sobre a carga que tem que ser aplicada no caso de... Aqui a gente está falando de esforço horizontal. Tá? Esse anexo A é para esforço horizontal. Tem o outro anexo que é para esforço vertical. Por enquanto a gente está tratando de esforço horizontal. E olha só o que é dito. Ó, devem ser aplicados os esforços... Aí tem duas opções. Para guarda-corpos de uso privativo é essa aqui. Para guarda-corpos de uso comum ou coletivo é essa carga aqui. Eu interpretei que, aliás, eu considerei que esse depósito ele é de uso privativo. Por mais que seja de uso comum ali para alguns funcionários e coisas do tipo. Tá? Eu poderia ter colocado como uso comum ou coletivo. Tá? Isso depende da interpretação do seu projeto. Aqui, vamos dizer que seja para uso privativo e que então a carga é de 1000 newtons por metro. Olha a unidade que vem aqui. Tá? 1000 newtons por metro já é uma carga uniformemente distribuída. Então, o que a gente poderia fazer é ver quanto que a gente tem de comprimento e quanto que isso resultaria de carga pontual. A gente poderia, aí deu 1000, vamos supor que deu 1000 newtons de carga pontual. A gente poderia dividir essa carga em duas cargas de 500 newtons distribuídas com uma distância igual entre elas, ou três cargas de 333, ou 1000 dividido por 3, uniformemente distribuídas. Ou, no caso, eu achei mais simples considerar uma carga uniformemente distribuída mesmo, de 1000 newtons por metro. Tá? Então, essa é a carga que a gente vai considerar. E se a gente fosse fazer como se fosse uma carga pontual, seria uma carga de 992,16 newton. Tá? Poderia ser considerado como uma carga pontual também. Colocar uma carga pontual aqui no centro com esse valor, ou uma carga uniformemente distribuída. Tá? E aí, como que a gente vai fazer? O dimensionamento do guarda-corpo aqui para ELS, né? A gente está tratando de estados limites de serviço. Nós vamos pegar um dos montantes. O montante que eu digo por exemplo, a gente tem um montante aqui, entre dois pilares principais, outro montante aqui, e assim por diante. Eu vou pegar um dos montantes e aplicar a carga de 1 kN por metro horizontal no peitoril, que é o que a norma pede. E, muito importante, eu vou considerar esse segmento de peitoril como sendo biarticulado. Mas aí vocês podem pensar, isso é uma coisa que vocês vão ter que ir pegando com o tempo, com a experiência. Será que eu considero articulado? Será que eu considero engastado? Como que é? Porque, por exemplo, aqui,
é uma barra contínua, só que eu estou tratando um segmento do peitoril. Ela não tá, tipo, ela é contínua, ela é praticamente soldada, digamos assim, com o resto aqui. E aqui também é soldado com o pilar principal. Por que eu vou considerar articulado? Aí vocês vão ter que fazer a seguinte análise. A gente vai analisar deslocamentos, né? Deslocamentos desse peitoril aqui, a deformação dele, e comparar com o deslocamento máximo. Qual é o comportamento dessas ligações com relação à rotação? Quando é aplicada essa carga, esse peitoril ele consegue rotacionar nas extremidades? Na minha visão, sim. Essa conexão aqui, ela não é que ela não é rígida bastante, não é a conexão, é porque essa parte do peitoril ela vai se deformar para a esquerda, enquanto essa vai se deformar para a direita. Esse ponto vai girar no sentido anti-horário, né? Quando essa carga é aplicada. E aqui, ó, esse pilarzinho ele chega a torcer e esse ponto chega a girar no sentido horário, né? Essa extremidade aqui. Então, na minha visão, para a análise de ILS, eu considero isso aqui como sendo biarticulado, porque esses pontos giram. Tá? Se fosse engastado, eles não girariam. Né? Inclusive, a deformada ficaria algo assim, o que eu acho que não é realista. Tá? Então, na hora de fazer os projetos, vocês têm que fazer esse tipo de análise. Dependendo do objetivo do cálculo ali, vocês têm que pensar em como que vai ser esse tipo de ligação. E vocês devem entender o que é cada tipo de ligação. Engaste é um tipo de ligação que limita todos os graus de liberdade, ou seja, translação em x, y, z e rotação em torno de x, em torno de y, em torno de z. Quando é articulado, ele só limita translação em torno de x, y, z, mas não limita a rotação. Quando é só apoiado, ele limita só translação em uma direção, mas ele permite transladar na outra e não trava a rotação. Enfim, tem que entender os tipos de ligação que existem. Isso aí veio de resistência dos materiais, é conceito básico. Quem quer virar calculista tem que ter uma boa base disso, tá, gente? Se vocês estão com um pouco de falha de base disso, pega um livro de resistência dos materiais e vai lendo toda noite aí um pouquinho para ficar bom. E no pilar, eu vou considerar a base engastada, porque eu vou ligar a base desse pilar na longarina da escada de tal forma que gere uma ligação engastada. E na ponta, eu vou considerar que está livre, como se fosse uma barra livre. Porque eu não acho que o peitoril tem rigidez o bastante para conseguir limitar o movimento do pilar, da ponta do pilar. Tá? E também porque se essa carga fica aplicada aqui, ó, já que o peitoril está suspenso, não está preso em nenhuma outra parte, além de outros pilares, não vai ter como... É como se fosse uma barra livre mesmo, o pilar aqui, a extremidade superior, né? Todo mundo se deforma junto, para a direita aqui no caso. E, olha só, agora a gente não vai conseguir usar o F2, gente. Porque no F2 a gente não conseguiria lançar esse pilar, viga, pilar, e lançar uma carga nessa direção. O F2 não permite isso. Outras ferramentas permitem isso, claro. Você pode utilizar aí caso vocês queiram. Eu utilizaria também, se fosse na prática mesmo. Não nesse caso porque é mais simples, mas aqui aplicar algumas equações de resistência dos materiais, para mim, é mais interessante, já que é mais simples. É mais interessante, muito mais interessante. E simples também. Vocês vão entender qual é o racional aqui. É simples, na verdade. Ó. No nosso peitoril, que é aquele segmento de viga, ele está biapoiado. Eu estou considerando ele biarticulado. Eu imagino que a deformada dele vai ser mais ou menos assim. O deslocamento máximo horizontal... olha só. Quando essa carga é aplicada, além do peitoril deformar, o pilar também deforma. Então, para eu descobrir
o deslocamento horizontal máximo do peitoril tem que somar o deslocamento, a deformação da ponta do pilar para a direita e a deformação do peitoril também para a direita. Tem que somar duas deformações. Eu não posso tratar cada um deles isolado e jogar na F2, cada um deles isolado. Eu não posso fazer isso. Ó, no peitoril, que é uma barra biarticulada, o deslocamento máximo, que fica bem no meio aqui do peitoril, é esse valor aqui, ó. O V máximo, que é a flecha máxima aqui, é 5. Ignorem o sinal aqui, porque aqui é só para dizer que está no sinal negativo de V. Para a gente o que importa é o módulo aqui. 5 vezes W. W é a carga uniformemente distribuída, 1 kN por metro. Vezes L, que é o comprimento que a gente tem ali, que é uns 992. EI. O I é o que a gente quer saber. Quanto que a gente vai precisar de inércia. Então isso aqui é uma incógnita nossa. Então o V máximo está determinado ali como L sobre 250. E isso aqui, o I a gente quer saber. Só que o V máximo a gente vai ter que somar ainda outro. Que seria esse aqui, ó. O pilar. O pilar eu vou considerar engaçado na base e livre na outra extremidade com uma carga aplicada nessa ponta. Por quê? Quando tem uma carga uniforme distribuída aqui, isso é igual a uma carga pontual ali que a gente fez o cálculo, né? 992 Newton. É a mesma coisa, é equivalente a uma carga aplicada bem no centro aqui de 992 Newton. Essa carga ela vai se distribuir metade para um pilar e metade para o outro. Né? Vai metade para um pilar e metade para o outro. E aí vai ser como se fosse uma carga pontual aplicada na ponta desse pilar principal. Que seria essa configuração aqui, ó, uma carga pontual aplicada na ponta desse pilar. E aí a deformação máxima vai acontecer na ponta dele mesmo, que é igual a PL ao cubo sobre 3EI. Então, o deslocamento da ponta do pilar, só reescrevendo, PL ao cubo sobre 3EI. O P vai ser a carga uniformemente distribuída vezes aquele comprimento para gerar aquela carga equivalente pontual, dividido por 2, porque vai se dividir entre os dois pilares. Né? Dando 496 newtons em cada ponta de pilar, ou isso em kilonewtons. O L do pilar é 1.100 milímetros, que é o que a gente determinou, né? Ou 110 centímetros. Agora, deslocamento do meio do segmento de peitoril. Reescrevendo aqui aquela equação, só que sem considerar o sinal aqui, que para a gente não importa. O W é o 1.000 newtons por metro, ou quilonewton por metro, ou em quilonewton por centímetro, daí isso aqui. O L é aquele comprimento que a gente extraiu do desenho que a gente fez, do esboço que a gente fez, que é o 992,16 milímetros, ou em centímetros isso aqui. A gente vai ter que somar esses deslocamentos máximos para encontrar o deslocamento total máximo do peitoril ali na região central. E esses deslocamentos máximos têm que ser menor ou igual ao L do peitoril sobre 250. Tá? Isso é o que a norma pede. Fazendo a equação dessa forma, a gente consegue isolar as inércias do pilar e peitoril. E assim a gente consegue determinar um tubo que seja adequado para essa aplicação. Vocês vão ver como. Gente, reparem que todo esse trabalho aqui, ele é bem trabalhoso tudo isso aqui, é um raciocínio lógico que não é assim, de imediato que eu tive. Eu fui pensando, como que eu vou fazer aqui e tal, para facilitar o cálculo e como que eu vou fazer esse cálculo, como que eu vou considerar as ligações. Não é algo rápido assim, né? É algo que é trabalhoso, tem que pensar, tem que ter uma análise do engenheiro. Mas isso aqui tudo, vocês conseguem visualizar que depois de uma vez que você faz esse cálculo, você consegue gerar meio que um raciocínio lógico por trás de como que você vai dimensionar os guarda-corpos e até criar planilhas ou coisas assim que faz isso tudo meio que automático para você, tá? Então, olha só. Eu assumi o seguinte para facilitar. Eu assumi que o pilar e o peitoril vão ser vai ser o mesmo tubo. Então, a inércia deles é igual. Só para ficar a inércia de pilar e inércia de peitoril, a mesma coisa aqui. Só vai virar I. Porque a gente consegue isolar esse I, porque o resto dos valores a gente tem. E a gente encontra a inércia mínima. Ó.
O P é aquela carga em quilonewton. Tudo aqui eu vou colocar em quilonewton ou centímetro. Porque o E, a gente está em quilonewton por centímetro ao quadrado, né? Então tem que estar tudo da mesma unidade. O L em centímetro, aqui tá errado, ó. Era para ser 110, mas a conta aqui tá feito certa, tá? Ó, vou corrigir aqui rapidinho. Isso é erro de edição. O L do pilar é 110, comprimento militar, em centímetro ao cúbico. 3 vezes E, 20.000, vezes I, que é o que a gente quer saber. Aí, 5 vezes W. W em quilonewton por centímetro é 0,01. A carga uniforme distribuída. O L do peitoril é aquele 99 em centímetro. E tá a quarta aqui. 984 E, I. Menor ou igual a L do peitoril sobre 250. Isolando o I, a gente encontra que a inércia do pilar principal e do peitoril tem que ser no mínimo 1,59 centímetros a quarta. Bom, e agora? Como que a gente vai fazer para descobrir qual que é o tubo que a gente vai usar? Ó, eu vou até dar uma pausa aqui e vou mostrar o seguinte para vocês, ó. Eu disse que esse módulo não vai ser só nos slides, né? Eu vou dar uma variada. Se eu vir aqui nas normas, aliás, eu vou pegar aqui um catálogo que eu baixei. Ó, catálogo tubo redondo. Esse catálogo aqui, eu vou abrir a norma também, ó. Estruturas metálicas, normas. Ó, 14.718 aqui. Mas não é essa norma não que eu ia mostrar para vocês. Ó, o anexo A falando aqui de como que a carga tem que ser aplicada, os casos e etc. Depois vocês têm que dar uma olhada aqui para vocês se acostumarem com a norma. 8261. Olha só. Nesse catálogo aqui de um fabricante qualquer, ele é um catálogo de que tem tubo redondo de industrial e tubo redondo de condução. Decidi aqui escolher um tubo redondo industrial. Aí a gente tem aqui, ó, no catálogo, tubos industriais redondos. E aí, olha só como que é dado, ó. A gente tem o D é o diâmetro externo. O E é a espessura do tubo. Certo? Então, ó, a espessura está nessa coluna e a dimensão aqui, que seria o D, ou seria o diâmetro externo, está nessa coluna aqui. Então, olha só. Eu vou fixar que o nosso tubo redondo tem uma espessura de 3 milímetros. A parede dele tem uma espessura de 3 milímetros. Assim, a gente pode gerar uma equação de momento de inércia que vai depender só do diâmetro, que é o que a gente vai querer saber. Né? Por que eu fixei em 3 milímetros? Porque a maioria deles aqui, ó, a partir de diâmetro de 1 polegada, ó, espessura de 3 milímetros, espessura de 3 milímetros, todos têm espessura de 3 milímetros, essa opção de 3 milímetros de espessura. Tá vendo? 3 milímetros, etc. E aí a gente vai achar um diâmetro externo só depois. Então, olha só que interessante. E outra coisa que eu esqueci de comentar. Esse tubo redondo, tubo industrial redondo, ele segue uma norma, tá? Que é a norma NBR 8261, que trata de perfil tubular de aço carbono formado a frio com ou sem costura de seção circular, quadrada ou retangular. Essa norma, a gente vai ver isso mais para frente, melhor. Ela fala quais os materiais que podem ser utilizados aqui para esse tubo e qual é a resistência desse material. Existem 3 tipos de materiais, ó. Seção circular, existe material classe A, B e C. Cada um tem um limite de escoamento. Tá? Isso aqui vai ser uma informação importante para a gente. Eu deixei tudo isso aí disponibilizado para vocês para baixar. Olha só, gente. Um tubo redondo, ele tem um diâmetro externo e uma espessura. Como que a gente calcula o momento de inércia de um círculo?
Pesquisa aí em qualquer livro de resistência dos materiais ou na internet. Vocês vão ver que o momento de inércia de um círculo em torno de qualquer eixo, já que ele tem infinitas simetrias, é 1/4 πr à quarta. Simples assim. Isso de um círculo, não de um tubo. Ou π é πd à quarta sobre 64. Se eu substituir o raio por diâmetro, dá 1 sobre 64 aqui. Agora, qual é a inércia de um tubo? Vai ser a inércia do círculo externo menos a inércia do círculo interno. Ou seja, vai ser πd à quarta sobre 64, que é a inércia do círculo externo, menos π, o diâmetro interno é d menos t, 2t, né? Duas espessuras, né? Uma de cada lado. D menos 2t, que é o diâmetro interno, a quarta, vezes π sobre 64, que é a inércia do tubo interno, do círculo interno, que é um furo que tem, né? Então tem que descontar essa inércia. Vai ser essa inércia menos essa inércia. Esse tipo de análise aqui, pessoal, vocês não é gravar, vocês precisam entender como engenheiro que às vezes vocês têm que fazer alguns cálculos manuais, porque isso não tem catalogado, igual uma viga W da Gerdau. Momento de inércia de um tubo. E aí, é só fazer... Aqui eu só juntei aqui, coloquei em evidência o 1 sobre 64 vezes π, e aí ficou d à quarta menos isso aqui à quarta. Tá? Essa equação a gente vai utilizar para encontrar o diâmetro mínimo que a gente precisa de tubo, assumindo uma espessura de 3 milímetros de parede. Olha lá, pegando aqui agora, a nossa equação tem que ser, essa inércia tem que ser maior ou igual àquela inércia mínima que a gente calculou, de 1,59. Substituindo o T, que é a espessura, por 0,3 centímetros, porque aqui eu tenho que estar em centímetros, que é 3 milímetros, agora basta a gente isolar o diâmetro. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Aqui não está tão simples assim de isolar, né? Então eu utilizei aqui, no caso, eu gosto muito do MATCAD, e no MATCAD a gente consegue encontrar as raízes da equação e ele utiliza um método numérico para encontrar isso. Usando um software que faz esse cálculo do diâmetro, porque aqui não é tão simples, né, de isolar o diâmetro aqui. Então vai ter que utilizar algum software que utiliza algum método numérico para conseguir encontrar o diâmetro. Eu encontrei um diâmetro externo do tubo maior ou igual a 2,6 centímetros. Então, ó, se a gente for olhar no catálogo, 2,6 centímetros seria igual a 26,6 milímetros. Uma polegada não poderia ser, porque é 25,4 milímetros. Então, o próximo é 1/16 de polegada, que seria esse 26,9 milímetros aqui de diâmetro externo. E ó, ele tem a opção de 3 milímetros de espessura. Então, seria justamente esse tubo redondo industrial. Tá? Então, a gente vai selecionar o diâmetro de 1/16 de polegada ou 26,9 milímetros de diâmetro externo e espessura de 3 milímetros, tubo industrial. Ele vai ter uma inércia que atende o que a gente precisa. Agora, olha só, com relação às propriedades desse tubo redondo, como eu havia comentado, existe uma norma que trata de perfil tubular de aço. Inclusive, ó, no final desse catálogo, ele provavelmente fala disso, né? A norma NBR 8260. No final do catálogo, o fabricante ele tem que comentar qual norma que a gente tem que recorrer. Aqui, ó. NBR 8261, ele comenta aqui. Fornecidos nos graus A, B e C, ó. Então ele comenta aqui, ó. No tubo industrial, os graus de material são os graus A, B e C, que tem as resistências que a gente não encontra aqui no catálogo. A gente tem que ir na norma para a gente encontrar, ó, as resistências desse material. Propriedades de tração, ó, propriedade de tração. Seção circular A, B e C. O A tem um limite, aqui ó, limite de escoamento
de 228 megapascal. Aqui está em megapascal. O B já tem um pouquinho mais, o C tem um pouquinho mais. Então a gente pode escolher aí qual que a gente vai utilizar. No caso aqui, eu optei por escolher o tipo A. A gente vai escolher o tipo A, porque tem esse limite de escoamento de 228 megapascal ou 22,8 kN por centímetro quadrado, que é a unidade que a gente precisa usar. Bom, agora com relação às cargas verticais, o anexo B trata disso. E aí lá tem uma linha que fala como que a gente tem que aplicar essa carga. De novo, gente, se vocês lerem aqui, para mim, eu interpretei que eu posso aplicar uma carga uniformemente distribuída também, e tem que ser no pórtico onde os pilares são mais distantes, que no nosso caso não importa, né? Então, olha só, de novo, a carga no anexo B da norma é de 1000 newtons por metro. Então, é só chegar aqui no peitoril e aplicar essa carga. Só que no caso, a gente só precisa saber do deslocamento do peitoril mesmo, porque o pilar ele vai comprimir, e aí o deslocamento que vai haver uma deformação ali axial do pilar, mas é muito baixo, tá? Então aqui no caso eu não considerei no cálculo. Poderia ter considerado também, mas é muito baixo. Se tivesse considerado, era bem simples também o cálculo, né? Então a gente só vai ter o deslocamento do peitoril com essa carga uniformemente distribuída, com os valores aqui que a gente já discutiu antes, e a gente já sabe que o I do peitoril tem que ser maior ou igual a 1,59. Isso aí é uma informação que a gente obteve das cargas horizontais. Aliás, desculpa, gente. Coincidentemente, essa conta deu igual à conta para as cargas horizontais. Deu igualzinho. 1,59. Isso porque a deformação do peitoril ela é muito mais relevante do que a do pilar. Então, ela que comanda aqui, né? Então, acabou que dando a mesma conta. Tá? 1,59 também a inércia mínima do peitoril. E aí, o diâmetro acaba dando o mesmo, né? O diâmetro acaba sendo o mesmo. Continua mantendo 1,16 avos, com espessor de 3 milímetros. Para estados limites de serviço, é isso. A gente acabou de determinar aí o peitoril e o pilar, o que a gente vai precisar. A inércia mínima que a gente vai precisar. Pode ser que nos estados limites últimos a gente precise ainda de um perfil maior do que esse. E aqui refazendo o cálculo, ó, o I do peitoril, fazendo a inércia do peitoril considerando o diâmetro real dele, dá 1,634, que é maior do que 1,59, que é o que precisa. Então, tá ok.